Foi. Este é o último JoJo Entrevista do ano. E aí, quem deu uma olhadinha num vídeo que eu fiz e publiquei de Feliz Natal, Feliz Ano Novo ou Boas Festas, já viu que a entrevistada é a Ana Paubel. E a Ana assim, quando a gente se conheceu, eu estava ali numa situação de explorar a espiritualidade, explorar. Eu acabei caindo estudando Vedanta, aí eu comecei a tocar sitar, comecei a praticar yoga, e nessa a gente se esbarrou, e ficou amiga. E a Ana já estava assim, se mergulhando nesse universo do yoga, mas a trajetória dela é muito maravilhosa. E eu acho que ela traz muito mais coisa do que a gente está habituado a ouvir sobre yoga. Então eu falei, gente, ela tem que chegar aí e contar pra gente. Tudo bem? Tudo bem. Aliás, e o citar, você ainda está tocando? Pois é, olha só. Você começou, antes de fazer yoga, você começou, na verdade, com interesse em música indiana, não é isso? Uhum. Como é que É, foi, então, essa conexão? foi uma coisa meio concomitante. Eu sou bem ruim com questão de datas. Então, assim, o que que vem exatamente antes do que, eu não sei precisar, assim, minha memória dizem que às vezes ela é criativa. Então, mas foi uma coisa meio concomitante, assim, surgiu a Alba na minha vida, a Alba Lírio, que é incrível, professora de voz, e que tem ainda uma pegada, assim, de estudo da música clássica indiana, música clássica do norte da Índia, É especialmente, Hindustani, né? e o trabalho da voz com base nessa música, né? Nesse treinamento vocal. E aí, por meio disso, eu já tinha contato com o yoga, assim, através de livros, praticava alguma coisa sozinha por livro. E aí entrei no mundo índia, assim, um pouco por conta da Alba e essas práticas vocais. Enfim, aí uma coisa foi se desdobrando na outra. Eu fui procurar professores de yoga, e aí me interessei por aquilo. Aí tem uma coisa que é uma coisa que acontece com muitas pessoas, de aquilo tocar tão profundamente a prática, né? Tocar tão profundamente a pessoa que ela quer passar aquilo adiante e tudo mais. Eu era muito nova e, enfim, aí o que se tem ainda hoje, né? E tinha na época assim disponível são formações de yoga num formato bem ocidentalizado, assim. Você Como é vai que é lá. esse formato ocidentalizado? O que que você chama? Ele tem alguns modelos, né? Mas eu vou falar do contrário, né? O formato assim tradicional de ensino, não só de yoga, mas de ensino em geral na Índia antigamente, era um formato, enfim, da própria educação que a gente chama formal, funcionava em formato Gurukula. Gurukula, Kula quer dizer família, né? Comunidade. E o Gurukula era basicamente as crianças numa determinada idade, de 7 a 12, depende da referência, iam morar com a família do professor por um tempo para aprender aquilo que aquele professor tinha. E hoje em dia ainda tem alguns gurukulas na Índia, tem um gurukula de sânscrito super famoso, que é gerido, né, por uma família de professores de sânscrito. Até foi noticiado recentemente porque um dos alunos dele lá conseguiu fazer uma coisa, passar num teste incrível de sânscrito na universidade de não sei o quê. Enfim, então você mora ali com os professores e vai aprendendo aquilo que eles têm para ensinar, seja filosofia, seja Música. música, seja o que for, né? Uhum. Então, em geral, uma coisa combinada, mas com foco específico em alguma habilidade específica daquele grupo, né? Daquela tradição ali. Ou seja, não tem uma coisa pré-pronta e nem uma coisa que, assim, como o que que eu chamo de formato ocidental. Você paga um curso, você entra num curso e você
espera sair dali com um certificado de que você está habilitado para fazer daquilo uma profissão, Uhum, né? Então, e também uma outra coisa que acontece, eu acho que nesse formato mais ocidentalizado, é que, em geral, não se tem um vínculo tão próximo com o professor que vai te acompanhar durante X anos ou a vida inteira, para o seu desenvolvimento pessoal, e dali talvez surja um professor, talvez não, enfim. Não tem nenhuma garantia de quanto tempo aquilo vai durar e se vai ter o resultado que você comprou. Não tem essa coisa de comprar um determinado resultado, né? E aí isso é muito curioso porque meu primeiro contato assim com uma formação, né, tinha esse modelo e aí termina aquele tempo, né, que se determina, né, que a pessoa pode estar habilitada a dar aula e tal, e se você está realmente interessado naquilo ali, depois de algum tempo, não aconteceu só comigo, eu vejo muito acontecer hoje em dia também. Depois de algum tempo, você saca que, não, mas espera aí, né? Aquilo é a introdução da introdução da introdução, se tanto, e uhum, agora, né? E agora que eu não tenho ninguém para me acompanhar, debater as coisas, tirar minhas dúvidas, saber se está rolando, se não está rolando, daqui eu vou para onde. E aí, em geral, se começa a acumular milhões de cursos, como se fosse a resposta, uhum. milhares de especializações, como se fosse a resposta, mas não tem um desenvolvimento gradual da prática pessoal e do estudo, né, combinado de uma maneira que faça sentido, que vá construindo o caminho mesmo para aquela pessoa, né? Então, assim, mas assim, quando você começou dentro desse modelo ocidental, né? De realmente, o que você falou, né? Eu fiz vários cursos, vários, né? Quando é que você parou e falou, não, eu quero mais? Você já era instrutora? Como é que você já trabalhava com isso? Era sua profissão? Ou não? Isso só foi se tornar depois? Quando é que deu aquele estalo de tipo, cara, isso é ocidentalizado e eu quero mais? Nem isso foi também estalos graduais, né? Mas, enfim, eu comecei a praticar sozinha por livros, depois fiz aula com alguns Jura? Eu acho que professores, você é a depois primeira entrei. pessoa que eu conheço que você abria um livro e fazia os asanas e as respirações. Como é que era? Asanas são as posições. Como é que você Então, fazia um sozinha? daqueles livros do Hermógenes, né, que eram muito Tá. conhecidos, ainda hoje são. Então, nos livros deles, ele tinha algo de visão a respeito do yoga, não era um livro estritamente técnico, faça tais posturas de tal jeito. Ele dava um pouco da visão, através do olhar dele, obviamente, que, enfim, é um olhar específico, e tinha umas práticas sugeridas, uns desenhos de prática sugerida. Então, eu fazia aquilo ali. Aí depois eu fui no próprio livro, porque a maioria dos livros sérios de yoga dizem em algum momento procure um professor. Mesmo que o livro traga práticas para te sugerir e tal, chega um momento que ele fala, legal, legal, mas vai procurar um professor. Aí eu falei, tá. Aí fui procurar. Enfim, aí fui procurar, fui tentar achar algo mais profundo. E aí caí num desses lugares de formação, Uhum. ou como eu às vezes gosto de chamar de deformação, porque te Manda dá uma ver, sua perspectiva visão. muito limitada para chamar, né, uma coisa de formação que seja uma coisa que tem início, meio e fim definido no tempo cronológico, quando, na verdade, o tempo de uma formação de qualquer coisa, de qualquer pessoa, é muito mais subjetivo do que uma grade curricular que tem início, meio e fim, mas enfim. E aí eu logo comecei a dar aula. Fiz um ano, né, dessa tal formação e comecei a dar aula. E depois, eu acho que de uns 3 anos ou 4, dando aula, eu falei assim, mas espera aí, onde estou, quem eu sou, o que eu estou fazendo? E foi muito mais uma sensação interna do que um conhecimento de qualquer coisa. Eu Uhum. acho que foi uma sensação. Não, não pode ser só isso,
não pode estar certo que Então, seja essa ínfima parcela porque acontece que quando você resolve estudar, né, pega a parte de filosofia e psicologia do yoga, e depois você pega aquele conjunto de técnicas que é o que, em geral, os cursos ensinam, você olha para uma coisa, você olha para outra e você vê um buraco no meio, um vale, e não vê uma ponte para ligar uma coisa para outra. Isso acontece com muitas pessoas. E aconteceu comigo. Era uma sensação, não era nem uma coisa que eu conseguisse colocar, como eu estou colocando aqui em então, palavras agora. quando você começou o yoga, talvez você não soubesse ali, quando você ainda estava lendo os livros, mas você teve um real chamado. Porque eu acho que quando a pessoa que está praticando, de repente ele fala, olha só, não é só isso, o que tem além disso é porque você realmente sentiu o yoga legal, a ponto de conseguir ter uma crítica, de dizer que aquilo tudo que parecia que estava pronto em você não estava. Eu acho que é isso que você está falando, nem todo mundo tem esse chamado, né? É, eu não chamaria de chamada, não sei. Eu realmente não sei. É uma busca mesmo, né? Uma busca que é muito pessoal, né? Porque pode ser que alguém com um tanto assim fique satisfeito e siga a vida e tudo bem também. Não tem Uhum. uma obrigatoriedade de chegar a X, Y ou Z lugar, porque é um caminho de desenvolvimento pessoal, né? Uhum. O Só que assim, para mim existia esse vale ali entre uma coisa e outra e, enfim, parecia desconectado mesmo, que que uma você coisa da fez? outra. O que eu fiz? Eu estava morando em São Paulo nessa época. Eu tirei férias de, sei lá, 2 semanas, um mês, não me lembro, e fui para Recife. Cheguei lá de mochila, sem hotel, sem nada, e fui encontrar uns amigos que moravam por lá, meio aleatória, total. E aí depois voltei para São Paulo e falei, não, não aguento mais ficar aqui. E aí voltei para o Rio. E fiquei 6 meses sem fazer absolutamente nada, né? Eu fui para casa da minha mãe, eu ainda era bem nova. Eu fui para casa da minha mãe e fiquei lá 6 meses tentando descobrir quem eu sou, onde estou, basicamente. E aí eu fiquei fazendo lá minhas práticas e tentando ver em que momento tinha perdido o que eu estava procurando desde o início e que não parecia estar mais lá, enfim. E aí decidi que não ia mais dar aula, que eu não fazia a menor ideia do que eu estava fazendo, que ia dar ruim aquilo, que não fazia sentido. E parei por esses 6 meses, até que a minha professora de voz, aquela do canto indiano, a Alba, estava com um espaço para o trabalho dela e que tinha um salão grande e abriu um horário lá para eu dar aula e me comunicou. Eu falei para ela, não, eu não estou dando aula. Ela falou, sim, está, o horário está lá, eu já, né, você vai, e pronto. E eu meio que eu tinha essa figura que não tinha no yoga, né? Até então, tinha com a Alba, né? Uma figura assim, alguém que me conhece, que me acompanha há N anos, que me entende ali, percebeu que eu estou perdida, me colocou num lugar ali para dar uma direção. E eu fui, falei, beleza. Ela tá falando, vamos, não vou nem pensar. Enfim, aí a coisa foi desenrolando. E aí, pouco tempo depois disso, acho que um ano depois disso, que eu entrei em contato com a tradição do Krishnamacharya, que, para quem não conhece, Tirumalai Krishnamacharya, ele faleceu recentemente, em 1989, e ele tem um trabalho bem interessante, né? O trabalho dele, muito baseado assim, na tradição do yoga, era, em geral, de um para um para o adulto, sempre ensinando de um para um para os adultos. Em grupo, Que ele é um para ensinava um? para É, crianças. ele se dedicava a um só estudante? Ah, Ou ele, ah, desculpa? o desenvolvimento do yoga para um adulto, ele só fazia tete a tete, assim como a gente está aqui conversando, né? Tá, e individualmente? Individualmente. Tá. Individualmente. Para as crianças, para grupos de jovens, crianças, ele
fazia alguns grupos de instrução em grupo, mas para adultos era muito individual. E consistia em. Aí depende, a trajetória depende muito de quem era aquela pessoa, né? Tá. E ele me deixou com um problema grande, né? Porque yoga é o nome de um sistema de pensamento indiano, né? Uhum. Um dos 6 sistemas que são chamados ortodoxos do pensamento indiano. Yoga é o nome do sistema. E aí as pessoas vêm e me perguntam: ah, que yoga, né? Aquela famosa, que yoga você faz? Ou qual o Isso, nome da sua. Ashtanga, né? E Krishnamacharya dizia: yoga é o nome já. Ele não acrescentou mais nada a isso. Uhum. Até porque, né, como o desenvolvimento de uma metodologia, o que que a gente dá nome? De Ashtanga, ou disso, ou daquilo, aquilo outro? Nome de metodologias específicas, desenhadas ali especificamente para um grupo, né, por exemplo. Só que yoga é uma metodologia mais complexa que eu desenho para Joana a aplicação daquilo de acordo com o que Joana me traz. Então, 50% da metodologia é Joana, os outros 50% é o conhecimento que eu trago do yoga. A gente se encontra nesse meio do caminho e desenvolve um percurso Não estava que vai falando, se gente, que alterando, ela vai inclusive. trazer uma outra perspectiva de yoga. Por isso que eu falei, olha só, yoga é tão popular hoje em dia, mas eu falei assim, mas o que a Ana tem para trazer, assim, é um outro rolê. Então, por isso que eu insisti muito. Vai, É, desculpa. Ei. então, quando as pessoas perguntam, né, qual é o yoga que eu estou praticando, né? Às vezes os alunos estão ali praticando, estão gostando daquilo, os amigos perguntam o que que é que está fazendo, e eles não sabem dizer. Eu digo, Joana Yoga, né? Brinco, né? Mas yoga é o nome, mas isso dificulta, né? Porque aí tem que ter um rolê maior para explicar o que que é do que simplesmente dar um nome que a pessoa finge que sabe o que que é e apenas encaixota ali e sai dizendo, enfim. Mas voltando a Krishnamacharya, então ele tem um trabalho, tinha um trabalho e segue tendo, né, através dos alunos deles, alunos dos alunos dos alunos, que tem esse viés bastante personalizado e que é complexo no sentido que não se resume ao que a gente chama de prática formal, né? Quando a gente estica o tapetinho, sobe em cima dele e faz técnicas. A prática formal, a prática informal, estudo, observação do cotidiano, né, através com o olhar daquilo que se estuda, daquilo que se pratica. Então, no final das contas, o tapetinho é um momento laboratório, mas o laboratório não serve a si próprio. Ele é a Ele própria serve, vida. ele serve a se entender, e quando a gente está entendendo os pedacinhos, vai lá e aplica no resto, que é a prática em si, né? Porque os desafios não vão surgir ali no tapetinho na sua forma mais difícil de desafio, né? Porque Dá é um um ambiente exemplo controlado, né? prático. Dá um exemplo prático de você praticou yoga, você foi yoga, você aprendeu yoga fora do tapetinho. Ilustra isso para gente, porque eu falei, gente, é um conceito muito mais amplo assim que você traz. Uma das coisas, vamos dizer assim, que a gente pode dizer, que talvez fique mais claro, é a questão de distração e concentração, né? Ali no tapetinho a gente tem ali uma prática proposta, né? Uma sugestão de prática para fazer ali naquele período de tempo e de dedicação exclusiva da atenção naquela meia hora para aquilo, né? Eu posso simplesmente estar ali fazendo aquilo, cumprindo, né? Tem o exercício um, 2, 3, 4, eu estou cumprindo eles, faço do início ao fim. Estou cumprindo aquele script ali do início ao fim. Outra coisa é eu estar ali cumprindo aquele script do início ao fim, ou não até o fim, enfim, não é o quesito principal, fazer do início ao fim, no final das contas, mas percebendo os momentos que eu de fato estou engajada naquilo que eu estou fazendo e percebendo os momentos que a mente foge daquilo, porque esses momentos acontecem bastante, né? Na prática e fora dela.
Quando eu estou aqui conversando com você, estou apenas aqui conversando com você. Quando eu estou conversando com você e cruzou alguma coisa na minha mente, não só cruzou e eu percebi que cruzei, mas eu fui com aquela coisa e já nem, enfim, me perdi nela. Na prática, isso acontece N vezes. Até a mente está totalmente treinada, o que demora, né, sei lá, 40 anos, 50, a vida inteira, várias vidas, 10 dias, enfim, não vamos saber, né? Porque é para cada um, isso vai acontecer. Então a gente pode estar ali na prática, se distraindo da distração ou descobrindo como percebe distração o mais rápido possível. Porque quando a gente fala a yoga, é uma metodologia para concentração, é o foco principal. As pessoas têm a ideia de que, eu tenho uma mente distraída, e aí eu vou praticar yoga, e eu vou ter uma mente concentrada, como se fosse de A para B, assim, ó, imediatamente, só porque eu apliquei X técnicas, né? Fiz uma saudação ao sol, tenho que ganhar a minha recompensa, que é estar concentrado. Isso não acontece. Não existe recompensa em yoga. Existe uma metodologia de treinamento de percepção da distração para que a mente se torne tão ágil em perceber distração, né, e contornar a distração e tornar aquilo em concentração, que eventualmente esse processo seja quase que automático. Mas antes disso, distrair da distração não vai resolver, que é o que a maioria das pessoas está fazendo a maior parte do tempo, seja no tapetinho, seja fora dele. Então, no final das contas, num primeiro momento, tá, tem um primeiríssimo momento que você só se sente bem, porque, sei lá, não estava cuidando de si, de repente está fazendo algo que cuida de si, então você só se sente bem. Ótimo, maravilhoso. Uhum. Se de fato aquilo começa a ser algo sério, muitas das vezes a gente passa a se sentir pior do que antes com o yoga. É, Por quê? Porque a gente começa a ver exatamente o que está acontecendo. Quantas vezes eu distraí nessa conversa aqui? Quantas vezes ela fugiu e para onde ela está fugindo e por que que ela está fugindo para aquele lugar? Por que que é mais interessante fazer a lista de compras do que focar aqui nesse mantra? Eu digo, não é mais interessante. Conscientemente eu digo, não é mais interessante. Mas a minha mente acha mais interessante, porque ela vai lá. é uma coisa que parece, né? Quer dizer, eu acho que eu já experimentei fazer meditação, assim, tipo zazen, e realmente era uma coisa extremamente difícil para mim. Você vai sentar, e aí vai, né, ficar lá, botar uma roupa escura. Eu fiz aqui no centro aqui de Zen Budismo durante um tempo, e assim, deixa, você vai se concentrar, né, tentar manter o foco ali no ponto. E os seus pensamentos vão passar, deixa passar. Gente, assim, eu estou colocando isso porque é muito parecido, entendeu? É um negócio muito difícil de fazer, e aí você começava, não era uma coisa que me dava um bem-estar, sair sabe, da sessão. Eu saía assim, arrasada comigo mesma. Não fui adiante, porque realmente a minha mente distraída, pensando Mas em milhões de coisas, isso são os mas problemas exatamente isso. principais. Os Pois é, problemas principais não é isso que a sua mente fez. O problema principal é você acreditar que só aconteceu com a sua mente. Todo mundo ali na sala do Zazen estava super concentrado, só a Joana que não estava. gente. Mentira! Tava todo mundo passando perrengue, vai passar esse perrengue por anos. Só que aí aquela coisa do vale que eu falei. Tem ali a técnica, faça assim, 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 né? E cadê a compreensão de como funciona a mente humana para a pessoa não simplesmente ficar traumatizada, que não vai rolar no primeiro mês, nem no primeiro ano, nem nos primeiros 10 anos, aquilo, naquela descrição que foi dada que você tem que fazer, e que você vai conseguir fazer e pronto, né? Ou a pessoa vai dormir ou ela vai fazer compras. Ponto. As pessoas que estão se sentindo maravilhosas, descansadas e em paz, provavelmente estão dormindo durante a meditação. Num primeiro momento. Não, simplesmente não é possível. Tem um suporte teórico todo para entender por que não é possível.
E por que não é Entender o que possível? está acontecendo. É um papo mais complexo, né, para caber na nossa conversa. Mas, assim, tem a predominância dos próprios atributos da natureza, que se alternam. E, assim, não dá para pular, como eu falei, da distração para concentração. Tum, né? Então Tem você vai passar pelo quê? processos no meio, né? O que Aqui que no tem no nosso meio? exemplinho, assim, para ficar mais simples, da distração completa para a concentração completa, primeiro você tem que saber identificar a distração. Treinar, perceber o que é distração, porque a gente acha que sabe o que é, mas a gente não, não percebe ela surgindo, né? Treinar, perceber, até que perceba ela não só quando a gente já foi e já está lá e de repente se liga, ih, caramba, onde eu estou? Né? Isso é bom, porque a qualquer momento que eu percebo que já não estou mais, e eu percebi, tem que ser comemorado. Isso é a coisa que mais causa trauma no processo Olha, meditativo. Na verdade, ele tem que ser comemorado e não, caramba, de novo distrair, caramba. Não, de novo percebi que distraí, porque quando eu percebo, eu tenho a chance de voltar para o foco. Se eu não percebo, esse é o problema de se distrair da distração. Se eu não percebo que eu tenho uma questão, eu não tenho nenhuma chance de resolver aquela questão. Eu estou cega para a questão que se apresenta. Se eu estou cega para ela, acabou, não tem processo possível. Eu tenho que começar a enxergar as questões, né? Tem uma frase do Desikachar, que é o filho do Krishnamacharya, que é para contar, né, da onde que eu estou falando essas coisas, né? Krishnamacharya, Desikachar, filho dele, aluno dele, e o Paul Harvey, aluno do Desikachar, que é o meu professor. Então, essa escadinha aqui que eu estou vindo, né? O Descartes tem uma frase que é bacana, que ele fala, é, agora fugiu a frase exata, mas é algo do tipo, a percepção da confusão é uma forma de clareza. Porque é uma muito outra questão, massa. né? Que a gente fala, prática de meditação para quê? Ah, para ter clareza mental, né? Como se fosse um processo automático. Sentei para fazer a minha técnica, paguei, né? Como se fala, paguei o treino, né? Alguém vai me pagar de volta com clareza, tum, imediatamente, né? Você acha que esse raciocínio de querer alguma coisa de volta, ele é mais mais característica do Ocidente e, de repente, as pessoas na Índia, não sei, né, mas que praticam yoga, elas fazem isso, mas com ah, uma sabedoria de que aquilo em si já se basta, sem querer, nossa, eu vou fazer isso para ter resultados de maior clareza mental. Você acha que existe essa diferença? Você percebeu isso Sim, algum dia? existe. Hoje em dia, menos, cada vez menos, porque já está tudo muito mais misturado e muito mais ocidentalizado na Índia também, mas ainda é embrenhado na cultura, né? Essa não tem essa ânsia pelo imediatismo não é parte da cultura indiana, Uhum. né? Originalmente. Então, não se tem essa expectativa, de resultado rápido, né? De chegar em yoga e ser como curvis, assim, meia hora e você terá os Aham, resultados. aham. E isso é o que vende. E como é o Uhum. que vende, acaba sendo propagandeado com uma linguagem muito parecida com isso. Na É. Índia, hoje em dia também, aqui, em todo lugar, Uhum. né? Porque é o que vende. Aí vem uma outra questão, né? Essa questão dos próprios cursos de formação hoje em dia venderem isso, né? Seja professor e viva uma vida incrível ganhando 10 mil por mês. As propagandas são assim, tipo, hoje em dia. Ai, muito E podreira. Eu tô ligada. Eu trabalho com marketing e comunicação também, gente. é um Mas as problema, pessoas né? vão, né? Porque é uma metodologia de, basicamente, no final das contas, de tirar as coberturas da visão e ver as coisas como são, seja no mundo objetivo, seja em si mesmo. Quando é que, em sã consciência,
se pode se propagandear que isso vai ser alegria o tempo inteiro, né? Assim, Até porque mudanças profundas não podem é ser, isso. quer dizer, e costumam ter algum momento de muita dor, de desencontro consigo Vários, próprio, de decepção, entendeu? É que nem fazer terapia, né? Assim, terapia bem feita, né? sim, Enfim, é um processo que você tem que ter coragem. Então, é interessante você estar trazendo isso, porque aí o yoga, assim, mais próximo do que ele realmente é, ele é um desafio, é para os corajosos, não é só para quem quer dar uma desabafada numa terapia e, de repente, ter uma concentração maior por causa do yoga. Na verdade, ele é um mergulho muito mais profundo, né? sim. Ele é uma Fala ferramenta de mais sobre isso. desilusão. Uma ferramenta de desilusão. Levantar o véu de Maia. É, a gente pode chamar assim, mas de desilusão mesmo, né? Desiludir. E aí, por isso que eu falei, né? Se distrair da distração não é se concentrar. Porque se eu tô com a mente perturbada e eu vou lá e tomo uma aspirina chamada yoga, e aí saio de lá me sentindo um pouquinho melhor, mas todo o resto que gerou aquela perturbação, em primeiro lugar, no meu cotidiano, o jeito que eu como, o jeito que eu durmo, o jeito que eu me relaciono, o jeito que eu vejo o mundo, o jeito que eu penso o mundo, o jeito que eu falo, etc, 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 segue me perturbando, é igual tomar uma coisa qualquer que, por um período muito curto, vai fazer um efeito, só que é o efeito do medicamento. Gente, por isso que tem aquele mito que antes, quando eu era mais jovem, eu caía mais fácil. Essa pessoa que pratica yoga ou é vegetariano e tal, ela não é necessariamente uma pessoa que está se conectando consigo mesmo. Então, assim, porque eu acreditava assim que as pessoas que praticavam É um processo automático, que né? é um Não processo é. que elas serão moralmente superiores ou mais tolerantes e tal. E você vê assim um monte de. Então é porque eles têm essa prática que os beneficia, mas que na real eles não estão vivendo a vida em yoga. Eles não estão chegando ali naquela parte, né, de desilusão. Eles não querem, E mas essa é mais questão, né, superficial. voltando para essa questão do vale e dessa conexão entre prática formal e prática informal, né, que a gente chama Aham, vida. ok, a vida A prática. prática Cara, que formal foda. vai ali, se bem orientada adequadamente para aquela pessoa e feita diariamente, sem interrupção, com uma atitude mental adequada, isso tudo está lá nos Yoga Sutras de Patanjali, não sou eu que estou dizendo, ela vai proporcionar um espaço interno que faz com que a gente possa ver com mais clareza o que está acontecendo lá no cotidiano e ver o que que é que está gerando as questões que a gente quer resolver, o que está faltando, o que está sobrando, né? Para aí aplicar esse conhecimento de controle da força de vontade para fazer as alterações necessárias lá na vida, na prática informal, certo? Então, o treinamento laboratório serve para, desenvolver vitalidade suficiente para poder dar conta de viver, né? Conscientemente. Dois, abrir espaço interno para poder ter mente capaz de enxergar, porque se ela está abarrotada de coisa, o trânsito não vai deixar com que a gente perceba as coisas com alguma clareza. É congestionamento o tempo inteiro, é difícil de pegar um livro e ler, quanto mais de mover coisas da minha personalidade. Não vai ser a saudação ao sol que vai automaticamente corrigir a personalidade da pessoa. Não tem como. É, é só pensar logicamente, não faz sentido lógico. Não é uma coisa ilógica. O yoga não é uma metodologia ilógica, é uma metodologia lógica, né? As coisas físicas vão atuar no plano físico, potencializando uma energia que pode ser aplicada na mente para entender coisas e para aplicar a força de vontade para as mudanças necessárias que você entendeu serem necessárias no momento de clareza. Só que aí tem que aplicar, Olha né? só, gente, para agora só um segundo.
Essa foi a primeira parte da entrevista com a Ana Paula. A gente vai dar uma pausa aqui, Aninha, e aí a gente vai gravar a parte 2, tá? Em geral, os vídeos, né? No começo, os vídeos da JoJo, era meta-arte, por exemplo, tinha 1 hora, mas a gente viu que vocês, espectadores, vocês gostam de vídeos mais curtos. Então, a gente vai fazer esse agora. Eu vou parar aqui a gravação e a gente vai gravar a parte 2, porque isso nunca aconteceu, viu? De gravar a parte 2 com nenhum entrevistado da JoJo. Então, eu estou muito, muito amarradona em conversar com ela. Então, a gente vai gravar a parte 2. Pode ser? Pode ser? Então, fica